Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês a Queda dos Mutantes em 3 partes. E aqui eu vou começar então a explicar tudo isso para você, mas antes queria te convidar a curtir o vídeo se você gosta desse formato que eu estou propondo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, se tornar membro se você puder, comprar a revista se você gostar no final do vídeo pelo link Amazon que está aqui na descrição. Aqui na descrição você também encontra outros links Amazon para revistas dos mutantes, inclusive da própria saga dos X-Men. Aqui você encontra a minha chave Pix, que você também pode acessar por esse QR Code que eu deixo aqui do lado. E com todas essas contribuições, se for possível a você, se não for possível não tem problema, eu compro mais revista, mais coisas aqui para o cenário, mais material para gravar os vídeos e com isso ofereço cada vez mais vídeos sobre os mutantes aqui no canal Fator X. Então pensa com carinho, mas sempre dentro das suas possibilidades. Uncanny X-Men 220. Após ter sonhos metafóricos, mas que lembram sua relação com Forge, Tempestade busca Wolverine. Wolverine se afastou da equipe durante um tempo, porque andava mais selvagem, andava inclusive preocupado com isso, mais de uma vez seus instintos o guiaram mais para o lado animalesco da sua personalidade, e em um desses casos chegou a custar vidas, em outro desses casos ele quase matou Tempestade, tudo isso abalou muito Wolverine, então ele está meditando, está na floresta, e ele vai ser perturbado por ela. Por quê? Porque ela precisa de sua ajuda, ela quer que ele use sua experiência para liderar os X-Men durante sua ausência. Ela vai procurar Forge. Ela precisa achar um jeito de recuperar seus poderes mutantes. Só Forge pode fazer isso por ela, e ele deve isso a ela. Ela lidera os X-Men com maestria mesmo sem seus poderes, mas o recente encontro com os Carrascos, o massacre de mutantes, várias outras ameaças a fizeram pensar que ela vai ser uma líder mais competente se puder se envolver melhor nos combates, liderar a equipe em campo, mas de igual para igual. Então ela decidiu ir atrás de Forge de qualquer jeito e quer que o Wolverine use sua experiência para liderar os X-Men. Com muita relutância ele aceita. O Noturno não está mais disponível, porque está ferido, se recuperando na Ilha Muir. Então o Wolverine é a escolha óbvia aí, e ele aceita e volta para os X-Men, mesmo um pouco contrariado. Enquanto ela vai para Dallas, o Ninho da Águia, o prédio do Forge. Lá ela vai encontrar o lugar em petição de miséria, abandonado, mas com os hologramas ligados, e as imagens são um misto de memórias do Forge, de seu encontro com a Tempestade e da ruptura entre os dois, e de memórias do Forge de quando demônios se libertaram durante a Guerra do Vietnã, inclusive no meio do batalhão dele. Na verdade, a primeira luta que ele teve contra o adversário, entidade que está voltando a se manifestar agora. Tempestade não sabe disso nesse momento. Tempestade acha que foi Forge, aquelas imagens, que invocou aqueles demônios para derrotar seus inimigos. Independente disso, muito abalada, ela tenta ver qual é o verdadeiro Forge no encontro, encontra várias versões dele que são holográficas, até que é confrontada por Nazé, o avô do Forge, mas que a gente sabe que foi substituído por um espectro, na verdade. O verdadeiro Nazé já está morto. Só que a personalidade dele era tão forte que o espectro que absorveu suas memórias para assumir sua forma acabou virando o próprio Nazé. Só que esse também não é ele. E dá para perceber pelo rosto, para ver pelas expressões que ele faz quando a Tempestade não está olhando. E ele começa ali o seu plano. Ele começa a manipular a Tempestade, contando que Forge, na verdade, perdeu o controle, absorvido por sua dor por tê-la perdido, pelos dois terem se separado, por ela não ser capaz de perdoá-lo, por ele ter sido responsável pela máquina que tirou os poderes mutantes dela. E aí, o Nazé vai dizendo o seguinte, olha, ele está perdendo o controle, está invocando de novo aquelas criaturas e está prestes a libertar o adversário. A gente tem que impedir ele, Tempestade, porque senão esse mundo inteiro vai ruir. Mas a própria Tempestade começa a perceber que o Nazé parece ter certa admiração ali pelo adversário. Ele conserta isso rapidamente, mas ele tem umas atitudes suspeitas. Independente disso, ela está atrás do Forge para recuperar seus poderes e decide ir com o Nazé atrás dele. E diz, fala, ó, beleza, se ele tiver mesmo possuído, corrompido, eu vou matá-lo. Se não, talvez ele possa devolver meus poderes, que é o que eu já vim buscar aqui. E os dois partem juntos então numa jornada. Uncanny X-Men 221. O Senhor Sinistro dá uma chamada ali nos Carrascos, porque depois de enfrentar mutantes tão poderosos, eles não conseguem derrotar uma humana normal, que é Madelyne Pryor, que continua fugindo da equipe. Eles voltam então à sua missão, só que nesse interim, a Madelyne Pryor já acordou no hospital, já tentou provar sua identidade, mas descobriu que todos os documentos e registros sobre ela e sobre seu filho Nathan Christopher Summers sumiram de qualquer banco de dados do governo, da justiça, do sistema fiscal, então ela não tem como provar quem ela é. E aí ela ligou para quem? Para os X-Men, que é com quem ela achava que estava seu marido. Ela não sabe que o Ciclope está com X-Factor, e nesse momento o Ciclope até tentou contato com ela algumas vezes, mas não conseguiu,
porque a casa deles original, onde ele deixou ela com o bebê para vir se encontrar com os X-Men originais e dar origem ao X-Factor, foi destruída. Inclusive tem até um corpo falso dela e do bebê para ele reconhecer lá, que vai aparecer um pouco mais para frente, mas nas páginas da revista X-Factor, que não sai aqui na saga dos X-Men. Então, ela tentando entrar em contato com o Ciclope, entra em contato com os X-Men, eles vêm socorrê-la e chegam a tempo desse segundo ataque ordenado pelo Senhor Sinistro. E aí começa um confronto entre X-Men e Carrascos. É a primeira vez que os X-Men encontram os Carrascos sob a liderança da Maligna, que usa o corpo da Polaris. Isso confunde um pouco Vampira e outros membros da equipe. Mas, com muito custo, eles conseguem pelo menos sobreviver. A Cristal e a Vampira, que estavam tendo dificuldade em trabalhar juntas, principalmente da parte da Cristal, que já enfrentou a Vampira como vilã, as duas chegam pelo menos a salvar uma vida da outra ali, mas ainda estão sob a mira dos Carrascos quando a edição termina. A Madelyne Pryor é salva, mas também não está em segurança. E, paralelo a tudo isso, a gente sabe que a Tempestade também iniciou sua jornada com o Nazé na edição passada. Uncanny X-Men 222 vai mostrar as duas histórias simultaneamente. Então, a gente vai ver como as duas sobreviveram a Polaris, graças à chegada de outros X-Men, inclusive do próprio Destrutor, que atingiu ela sem perceber que era Polaris, né? Porque ela fica bem diferente usando o uniforme de Maligna, e ele viu ela de costas. Tudo isso está acontecendo, gente, em São Francisco, tá? Não em Westchester, porque a Madelyne Pryor acabou indo parar lá no hospital de São Francisco após ser atacada pelos Carrascos e pediu ajuda de lá, o que levou os X-Men, sob a liderança do Wolverine, para essa cidade. Encontraram inclusive os policiais que ajudaram eles na outra passagem por São Francisco. E o confronto continua na praia de São Francisco. Os Carrascos vão acabar fugindo, mas os X-Men vão conseguir colocar a Madelyne Pryor em segurança. A Tempestade e o Nazé estão escalando um monte, estão seguindo aonde o Forge supostamente está, sempre guiado ali pelo Nazé. Vão encontrar umas pessoas pedindo socorro, que vão se revelar demônios de uma raça ancestral que diz já ter dominado a Terra antes dos seres humanos serem mais numerosos, e que, segundo o Nazé, foram invocados de volta pelo Forge. A Tempestade vai ter que salvar o Nazé, e mesmo sem seus poderes mutantes, e matar as duas entidades e se livrar delas com o fogo, ela está cada vez mais convencida de que o Forge é o inimigo, que ele está realmente fora de controle. De volta a São Francisco, os Carrascos fogem e o Destrutor opta por tentar derrotar a Polaris, mesmo que isso cause a morte dela, para evitar que ela cause mortes de mais inocentes. Ela se defende facilmente, mas o Destrutor agora tem que viver com a culpa de ter tentado matar a mulher que ele ama, mesmo sabendo que ela não está no controle dos seus atos. Isso porque durante o confronto ele percebeu que não era ela, mas sim a Maligna que estava controlando seu corpo. E a história termina desse jeito. Estão colocadas todas as peças no tabuleiro para o começo de A Queda dos Mutantes em A Saga dos X-Men, número 21 da Panini. Esse exemplar começa com a Força Federal recebendo novos membros. São justamente os personagens derrotados por Tempestade e Wolverine algumas edições atrás, Muralha, Super Sabre e Comando Escarlate. Então eles vão passar a fazer parte da equipe após se entregar para a justiça justamente porque foram derrotados por Wolverine e Tempestade, que os encontraram fazendo justiça com as próprias mãos, mas correndo o risco inclusive de matar inocentes, muitas das vezes. A própria Tempestade foi tomada por uma assassina que estava prestes a ser executada pelos três se não soubesse se virar bem e se não recebesse a ajuda do Wolverine no final. Então eles se entregaram e agora fazem parte da equipe. Ao mesmo tempo que isso, em outro lugar, os X-Men se recuperam da luta contra os Carrascos, se recuperam tanto fisicamente quanto mentalmente, né? O Destrutor lutou contra sua amada Polaris, que está possuída pela Maligna. A Madelyne Pryor não encontrou vestígio nenhum do Ciclope, sabe que toda a sua identidade foi apagada dos registros e não entende porque o marido não vem procurá-la e não vem procurar ao filho. Ela não sabe que o Ciclope acha que ela e o filho morreram, né? Então ela não tem essa informação, tá ali entrando em parafuso também. E junto com isso, também no núcleo dos X-Men, mas separado da equipe, nós temos a Tempestade com o Nazé fazendo uma jornada espiritual. Então eles começaram seguindo o caminho aparentemente físico ao deixar o ninho da águia em Dallas, mas eles já entraram no plano espiritual, já enfrentaram alguns demônios na edição passada, são açoitados por mais alguns. A Tempestade fica cada vez mais convicta que o Nazé está certo e que o Forge perdeu o controle. E ela vai se encontrar com ele, no alto da sua montanha de poder, no Wyoming, e num ponto em que os espíritos estão confluindo, que você não sabe se ela está certinho no plano material ou se ela já está num plano intermediário. E ali ela vai ter seu confronto aparentemente final com Forge, manipulada por Nazé, que na verdade é apenas a forma do Nazé, mas o adversário, o grande espírito que o Forge estava impedindo, estava tentando impedir de vir para a nossa realidade, estava usando essa forma para manipular a Tempestade. E dá certo. Por quê? Porque depois de toda essa manipulação, ela vai dar um ataque, inclusive fatal, no peito dele mesmo, e os dois vão cair do alto da montanha. Só que vão sumir durante a queda. E o adversário vai estar livre para começar toda a sua conquista. Os X-Men vão acabar recebendo um alerta, porque Vampira, membro dos X-Men,
é filha adotiva de Mística e Sina, e Mística vai conseguir encontrar a Vampira e avisar que a Sina teve uma visão do futuro, visão essa que mostra que os X-Men, se forem a Dallas, vão encontrar a morte. E a Vampira, quando conta isso pro Wolverine, que é o atual líder da equipe, o Wolverine diz o seguinte: olha, Tempestade foi para Dallas. Então, na verdade, se lá existe risco de morte, quem está em risco é a Tempestade e nós devemos socorrê-la. Mas como as visões da Sina são muito boas, tá todo mundo liberado. Só vai para essa missão quem quiser participar, porque ela pode ser só de ida. É claro, todos os X-Men vão para a missão. Todos. Até a Madelyne Pryor, que naquele momento eles acreditavam que era humana e estava ali só socorrida por eles, vai também nessa missão. Então os X-Men partem. E é nesse caminho, partindo ali para socorrer a Tempestade, para descobrir que tipo de morte é essa que os espera em Dallas e para deter qualquer ameaça que venha com essa previsão, os X-Men vão encontrar então o Hulk Cinza. Porque o Hulk, transformado em Hulk Cinza, está procurando o líder, está tentando encontrar bombas gama que os Estados Unidos escondeu durante esse tempo todo. Está ali junto com o Rick Jones e com o agente Quarterman da SHIELD, ex-agente da SHIELD. Quando ele fica de saco cheio de ficar preso dentro do veículo que eles estão pilotando, resolve sair por aí. O Hulk Cinza é mais inteligente, mas ainda assim é muito impulsivo. Então ele vai dar alguns daqueles super saltos dele para andar mais rápido e para se afastar dos companheiros. E vai acabar quase atingindo o Pássaro Negro dos X-Men e depois atingindo de verdade um avião. E aí os X-Men vão socorrer esse avião, vão conseguir salvar a vida das pessoas, mas vão tentar rastrear o que causou isso, né? E também se recuperar, porque o Pássaro Negro está um pouco danificado e eles têm que chegar até Dallas. E o Wolverine vai acabar rastreando primeiro, encontrando o Hulk. Ele até tenta não enfrentar o Hulk, mas não tem jeito. Os dois se enfrentam. Os amigos do Hulk vão encontrá-lo, vão chamar a atenção dos dois, em que pese que eles não viram, mas o Wolverine tentou não lutar com o Hulk o tempo todo. A gente vê os pensamentos dele, ele teve sob controle a maior parte do tempo, é que o Hulk não deu a mesma oportunidade para o Wolverine. Mas aí, depois dessa chamada, o Hulk volta com seus amigos e o Wolverine fica livre para encontrar os X-Men. Os X-Men chegam até Dallas, chegam até o Ninho da Águia, vão encontrar ele deserto. Só que a Força Federal, liderada pela Mística e pela Sina, já sabem que eles foram para lá e sabem, né, por causa da visão da Sina, que eles vão encontrar sua morte. E a Vampira faz parte da equipe e eles não querem que a Vampira morra de jeito nenhum. Então, qual que é a medida da Força Federal? Dar voz de prisão para os X-Men. Eles são foragidos, procurados pelo governo. A Força Federal é um grupo do governo e enquanto eles estiverem sob custódia, não podem morrer, né? Pelo menos não podem morrer de acordo com o que a Sina teve ali como previsão. Então eles vão até Dallas, lutam contra os X-Men. É uma luta bem difícil para os X-Men, eles são pegos de surpresa. Eles não conhecem todas as habilidades da Força Federal, né? Pelo menos todos os X-Men não conhecem todas as habilidades. Então, por exemplo, a Alison Blair, a Cristal vai ser pega de surpresa pela Espiral, que vai fazer um feitiço, vai prender no rosto dela a máscara da Sina, que não tem espaço para os olhos, porque a Sina é cega. Vai usar uma adaga espiritual para prender, ela não consegue se livrar e não consegue mirar suas rajadas. E não estava esperando isso porque não conhece a Espiral para se defender desse jeito. Do mesmo jeito, vários dos outros X-Men não conhecem Muralha, Comando Escarlate e Super Sabre, que o Wolverine e a Tempestade conheciam. E a Tempestade nem está lá. Então a luta é bem difícil, mas os X-Men conseguem fazer a Mística prisioneira e recuar para dentro do Ninho da Águia, do prédio do Forge, enquanto o resto da Força Federal fica cercando o prédio com a Cristal e a Vampira de prisioneiras. No plano espiritual, a gente vê que a Tempestade e o Forge sobreviveram à queda e o Forge também sobreviveu ao ferimento grave que a Tempestade infligiu nele, manipulada pelo adversário, que estava usando a forma do Nazé, e que eles estão se recuperando lá, mas lá o tempo está passando diferente, né? Então lá passaram já alguns dias, o Forge já está melhor, depois vai chegar a passar um ano, porque os dois vão se separar. É um lugar de muita paz, é um lugar que imita o plano terrestre, mas só tem natureza, só tem espíritos bons. Então o Forge não quer vir, ele quer meio que se aposentar por lá, viver com seu amor, que é a Tempestade. Só que a Tempestade tem ali um grande peso, né? Ela sabe que o adversário está consumindo o planeta Terra enquanto ela está ali. Então ela vai acabar deixando o Forge e partir numa peregrinação de um ano. Quando ela retorna, ela toma uma decisão, eles devem voltar. O Forge já se preparou para isso. Então a gente vê que ele está com uma perna mecânica bem mais fina. Por quê? Porque ele tirou vários componentes para criar um aparelho. Um aparelho que pode restaurar os poderes da Tempestade, pelo menos em tese, porque ele nunca testou. E um segundo aparelho que, energizado pelos relâmpagos invocados pela Tempestade, vai abrir um portal entre o mundo espiritual e o mundo físico, para levar eles para enfrentar o adversário. Só que não são só esses dois que estão vindo para enfrentar o adversário. Lá na Ilha Muir, o Colossus, que ainda está muito ferido desde o massacre de mutantes, saiu para dar uma volta pela ilha. Com muito autocontrole, ele mantém sua forma humana, a forma não blindada,
interage com os meninos ali, que parecem ser legais. Vem os valentões falar mal dos mutantes, os meninos defendem os mutantes, o Colossus acha que está em casa. Só que em determinado momento ele perde o controle, muda para a forma metálica e percebe que apavorou até os meninos, que era a favor dos mutantes. E aí, por conta disso, ele perde um pouco de esperança de dialogar com a humanidade, né? De ter chance de um dia ser aceito, porque aqueles meninos estavam defendendo os X-Men, aí viram ele assumir a forma metálica, só um ficou, e mesmo esse falou, não, eu tô com bastante medo, é diferente, eu tava falando antes de ver você assim pessoalmente e tal. Bem abalado, ele começa a pensar no que ele vai fazer, ele não pode ficar ali deixando o sentimento antimutante piorar, ele tem que fazer parte dos X-Men, ele não pode ficar só se recuperando na Ilha Muir. E aí ele vai encontrar com uma mulher, que na verdade é Roma, uma manifestação de Roma, ela é prisioneira do adversário, mas ela começa ali a interagir com o Colossus para convencê-lo a se juntar aos X-Men em Dallas. Por quê? Porque ele é uma peça no tabuleiro com a qual o adversário não conta. E aí, motivado por essa conversa, pela reação dos meninos, o Colossus liga para a Mansão Xavier, pede ajuda para sua irmã, a teleportadora Illyana Rasputin, e é levado direto para Dallas, onde os mutantes estão. Em Dallas, os eventos iniciados pela chegada do adversário ao nosso plano dimensional começam a surtir efeito. Então a gente vê um sol surgindo no meio da noite e só sobre o ninho da águia e as regiões adjacentes. Seres monstruosos, seres de outros tempos começam a se manifestar. E além dos X-Men e da Força Federal, populares também começam a se organizar para se defender naquela região. E temos ali também 2 jornalistas que estão transmitindo tudo. E esses 2 jornalistas são jornalistas dos quais a gente já falou aqui no canal. E a gente vê que a mulher está mais ressabiada com os mutantes, enquanto o cara está mais admirado com a abnegação deles em lutar pela humanidade que os teme e odeia, inclusive dispostos a morrer. Isso fica bem visível já na primeira etapa do confronto. E acontece que a Força Federal e os X-Men decidem dar uma trégua e começar a ajudar ali as pessoas que estão envolvidas no combate e tentar derrotar o adversário, porque parece ser o único jeito. A Espiral, mesmo assim, não consegue desfazer o feitiço que prende a máscara no rosto da Cristal, isso porque a magia também tá louca ali naquela região por causa da interferência do adversário. Os X-Men ficam bem irritados com isso, mas a Psylocke entra na mente da Espiral e constata, fala, não, ela tá falando a verdade, ela não consegue mesmo desfazer o feitiço por causa da intervenção do adversário. E começa o confronto. Chegam os índios vindos do Wyoming, índios Cheyenne da tribo do Forge, para ajudar. Eles estão conversando com o Comando Escarlate para começar a participar do esforço de guerra ali contra o adversário, contra as criaturas trazidas por ele ao nosso plano dimensional, quando eles são mortos por humanos racistas que estavam ali lutando contra os demônios, mas também diziam que não gostavam dos mutantes e atiraram nos indígenas assim que eles chegaram, gratuitamente. O Comando Escarlate fica até horrorizado. E por fim, o Wolverine vê que só tem uma medida, só tem uma alternativa para tudo isso. Os X-Men precisam voltar para dentro do ninho da águia. Eles chegaram a estar lá, saíram, né, quando eles e a Força Federal decidiram dar uma trégua, se juntaram para proteger os civis e até ajudar alguns civis que estavam lutando. Mas agora não tem jeito, a loucura está piorando. Cada hora mais seres místicos surgem, mais seres de outro tempo surgem, e o epicentro de tudo isso é o ninho da águia, então a solução deve estar lá dentro. E os X-Men decidem entrar, a Força Federal fica para trás para continuar ajudando os civis, e os jornalistas decidem gravar então a despedida dos X-Men, porque a cena é enfática, os X-Men vão entrar e vão morrer ao amanhecer. Até a jornalista, a Manoli, muda de postura sobre os mutantes, que ela estava desconfiada. O seu companheiro de profissão não confia neles desde o começo, mas ela muda, chora até com a entrada deles. E esse é o momento que também lá no plano espiritual, o Forge e a Tempestade estão iniciando seu retorno para cá, para se juntar aos X-Men que já receberam o reforço do Colossus. E aí a história termina com o adversário se revelando. Ele estava ali se passando por um humano racista, um dos humanos que inclusive atirou os índios Cheyenne assim que eles chegaram, mas junto com outro grupo de humanos que ele convenceu a ajudá-lo naquele momento. Ele se revela, surge ali usando uma aparência indígena, parece até a aparência do Nazé, mas mais jovem, e se manifesta bem no finzinho da revista. E com a manifestação derradeira do adversário, a gente encerra a saga dos X-Men número 21 da Panini, Uncanny X-Men 227, a conclusão de A Queda dos Mutantes. Que a gente vai ver que os X-Men conseguiram entrar no Eagle Plaza, o prédio, a base de operações do Forge, completamente dominada pelo adversário. O Forge e a Tempestade tinham conseguido voltar do plano dimensional, do plano espiritual no qual eles estavam presos, inclusive a Tempestade recuperou seus poderes, tudo isso na edição passada, mas agora são prisioneiros do adversário dentro do Eagle Plaza, ao lado, inclusive, de Roma, a guardiã omniversal. Então os X-Men começam ali a ver flashbacks, porque o tempo e o espaço são bem confusos dentro da área de distorção do adversário, da sua chegada ao nosso plano, e conseguem entender tudo o que aconteceu, conseguem ver em flashback, mas um flashback real, que eles conseguem inclusive interagir com essas cenas que estão acontecendo, o momento que o Forge, acuado no Vietnã, após perder 9 companheiros do seu batalhão, invocou ele mesmo o adversário, usando as almas dos companheiros mortos,
para se vingar, para destruir aqueles que haviam acabado de matar seus amigos. Isso teve preço, o adversário deveria ficar solto no planeta. O Ford conseguiu mandar ele de volta, mas sem 9 almas oferecidas voluntariamente, ele não pôde lacrar o adversário. Então ele conseguiu fechar apenas o portal, depois pediu que o local fosse bombardeado pelas forças americanas, né, das quais ele fazia parte, e isso provavelmente deveria tê-lo matado, não o matou, mas é o motivo dele usar as próteses hoje em dia. Então os X-Men entendem isso, depois começam a tentar um jeito de ascender até a cidadela, no topo do Egoplasma, uma cidadela mística, criada ali, dominada pelo adversário, e para chegar até lá eles veem que tem uns ventos muito fortes, que os X-Men são pesados demais para ser levantados por esse vento, porém, esses ventos aí, tipo furacão, poderia levantar o Longshot, porque o Longshot é leve, tem ossos ocos e tudo mais, então o que os X-Men fazem? Eles amarram uma corda no Longshot, o cara se atira no furacão, esse furacão de ventos místicos, é içado para cima e os X-Men por tabela na corda. Não faz muito sentido para mim, mas deu certo, os X-Men chegaram, confrontar o adversário conta muita vantagem durante esse confronto, e na luta que se segue, o Ford e a Tempestade conseguem se libertar, porque o adversário tem que dividir sua atenção para lutar contra os X-Men, e ele é surpreendido. Por quê? Porque a Roma, apesar de ser prisioneira junto com os dois, ela fez vários planos para derrotar o adversário, e o principal deles foi trazer Colossus até Dallas para lutar ao lado dos X-Men. Colossus que se torna aço orgânico, uma forma de ferro, né? Uma liga que envolve ferro, e que fere criaturas místicas. E o adversário não contava com isso, então ele começa ali a perder, mesmo contando vantagem, você percebe que ele está perdendo. A forma que ele está usando, que é o corpo do Nazé, que nem do Nazé é, né? Que na verdade é o corpo do Espectro, que substituiu o Nazé durante a Guerra dos Espectros, mas que o adversário possuiu e está usando desde então, vai ser rompido pelo Colossus, ele vai assumir sua forma verdadeira, sua forma demoníaca, sombria, enfraquecido, ele ainda continua dizendo que vai poder vencer os X-Men, mas aí os X-Men que viram o flashback, que entenderam como foi a dinâmica, o que o Ford fez, falam para ele, ó, é a hora do ritual. O Ford, não, isso vai custar as almas de vocês. Não, a gente dá voluntariamente. Os 8 X-Men, não, precisa de 9. A Madeline Pryor também cede a alma dela, na hora, sem titubear. O adversário é lacrado fora da nossa dimensão, diante de todos, inclusive dos repórteres que estão transmitindo ao vivo, lá do plano espiritual, essa luta dentro do Egoplasma. Então todo mundo vê o sacrifício dos mutantes em rede nacional. Os X-Men morrem, os 8 membros atuais, a Madeline Pryor. O adversário é lacrado fora do nosso plano. Acabou a aventura. Ford sai, é bem xingado ali, principalmente por Mística, né, que é a mãe de Vampira, que viu Vampira perder a vida por causa do feitiço do Ford. Acabou, os X-Men morreram. É o fim. Que nada. A Roma traz eles de volta em seguida. Fala que isso, é claro, enfraqueceu o lacre que o Ford fez ali no portal, então o adversário com certeza em algum momento vai voltar, mas que os X-Men, por terem se sacrificado de maneira tão abnegada, não podiam ser punidos pelos erros do Ford. Eles são trazidos de volta, e é nessa situação que acaba Uncanny X-Men 232. E também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, não deixem de voltar para os próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!